A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Hoje celebramos, a Igreja no Brasil celebra a Assunção de Nossa Senhora. É sempre dia 15 de agosto, a Igreja no Brasil pediu para o Santo Padre podermos celebrar a Assunção de Nossa Senhora num domingo mais próximo de 15 de agosto. Assim celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora e o Evangelho de hoje é Lucas 1, 39 e 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe de meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, celebramos hoje uma das festividades mais importantes dedicadas à bem-aventurada Virgem Maria, a solenidade de sua ascensão. A mãe de Jesus é elevada ao céu, a glória da vida eterna está em plena comunhão com Deus. A plena participação de Nossa Senhora na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem celebrada na solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A vida de Maria, toda a sua existência, foi uma expressão da grandeza do amor da Trindade, por isso, a sua vida e sua morte celebram o mistério amoroso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E porque toda a manifestação amorosa da Trindade veio manifestada na mulher Maria ao dar à luz a Jesus, celebramos na liturgia de hoje a sua libertação definitiva do mistério da finitude humana da morte. Numa tradição antiga se fala na dormição de Maria. Existe inclusive em Jerusalém uma igreja chamada Igreja da Dormição, onde se venera a elevação de Maria ao céu em corpo e alma. A crença na dormição de Maria nos faz entrever, na solenidade da Assunção, a passagem pelo mistério da morte sem a participação no reino dos mortos.
São Lucas nos faz ver e proclamar a presteza com que Maria deixa a própria casa e, apressadamente subindo as montanhas, entra na casa de Isabel. Na casa de Isabel vemos a caridade de Maria, a agitação de João no ventre materno. Vemos e ouvimos o grito de alegria de Isabel, venerando a presença do Filho de Deus no ventre materno. Ouvimos a exultação e a louvação de Maria, a Mãe de Deus, pelo reconhecimento da presença do Filho unigênito de Deus como fruto de seu ventre. E Maria ficou, ouvimos no final do texto, 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Sem Maria, a casa de Deus. E Maria que entra na casa de Isabel. A casa, queridos irmãos e irmãs, gostamos de estar em casa, de voltarmos para casa. Saímos, viajamos, mas nos sentimos em casa quando estamos em casa, na nossa casa. Gostaria de sentirmos-nos, no entanto, sempre em casa, em todas as casas. Gostaríamos e tentamos viver como se estivéssemos por tudo em casa. Não suportamos viver desenraizados, sem uma referência, sem um porto, sem um lugar. Nosso coração deseja estar em casa, em algum lugar. Não suportaríamos viver sem sonhos, sem um lugar onde repousar e retornar das nossas buscas. Maria saiu da sua casa, entrou na casa de sua prima Isabel e do mundo de Zacarias e permaneceu na casa por 3 meses e voltou para casa. Maria, que sai da casa, entra na casa, permanece na casa e volta para casa. E nós todos que somos assíduos leitores das Sagradas Escrituras, sabemos que Nossa Senhora deixará tantas vezes a casa e deixará tantas casas. Deixar a casa paterna para entrar na casa de José. Deixou a casa de Nazaré, entra na casa estábulo de Belém. De Belém entra na casa estrangeira do Egito. Da casa do Egito entra na casa de Nazaré entra na casa de João, o discípulo amado. E da casa de João, em quantas casas não terá entrado, saído, entrando em casa, permanecendo na casa por 3 meses, 3 dias, 3 anos. E de casa em casa, saindo de casa, entrando na casa, permanecendo em casa, voltando para casa, ela sempre parece estar em casa, porque em Deus. Mas como pode esta mulher estar por tudo em casa? Ela fará do estábulo a sua casa, nessa casa estábulo dará à luz a seu filho único. No acolhimento da situação da geração, ali agora é a casa e ela está ali toda inteira, de corpo e alma. Está em casa e recebe os pastores e os anjos. Casa estábulo onde os pastores e os anjos também se sentem em casa. Eles da casa estábulo voltam para os céus e para os campos, uns cantando, outros cheios de alegria, louvando a Deus. E o recém-nascido está na casa estábulo. E quando tiver que abandonar a casa de Nazaré para acompanhar o filho no caminho da cruz e da morte, habitará a casa da dor, da solidão. A casa da dor no caminho do Calvário, aos pés da cruz. Nada mais existe, somente a dor, a perda, o sofrer. A dor é sua casa e ela habita, não joga fora. A casa da solidão, ao tomar em seus braços o Filho único, descido da cruz, despido, silenciado, sem respiro, sem vida. Vida de sua vida, a vida que lhe dera, a vida, a razão da sua maternidade, a razão da sua vida, agora sem vida em seus braços. E ela habita a casa da solidão. Ela está de corpo e alma. Por que dizemos que habita a casa da dor, da solidão de corpo e alma? É que nenhum desespero, nenhum fim, nenhum sem sentido, mas repetição silenciosa como se rezasse, mais uma vez, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria sempre está em casa, em toda parte. Cada parte é a sua casa, cada lugar é a sua casa, em cada situação ela está em casa, porque tudo está em casa, por tudo está em casa e habita sempre a mesma casa em todas as casas, porque em Deus. Mãe, mulher, habitação de Deus, morada de Deus, a casa de Deus na concepção. Ela, mãe feita habitação de Deus, ao dar à luz, torna o mundo dos homens a habitação e a casa de Deus.
Ela sabia que em tudo, por tudo, sempre, em todas as situações, lugares, habitava sempre a mesma casa, Deus, o amor da Trindade. Como desejosa de habitar, de estar por tudo em casa, na casa dos homens, ela era desejo de habitar de corpo e alma por tudo inteira, no amor da Trindade. E hoje celebramos, queridos irmãos e irmãs, o habitar de Nossa Senhora na casa da Trindade, a Assunção de Maria. Somos todos nós convidados a estarmos a caminho com Maria e ser a habitação, a morada, na soltura, na liberdade, na receptividade transformante em todas as situações da nossa vida. Ser casa do aconchego, do cuidado, da misericórdia, morada, a casa de Deus. E nossa revolução passa pela ternura, diz Papa Francisco, pela alegria que sempre se faz proximidade, que sempre se faz compaixão, que não é comiseração, é padecer com, para libertar e levar a envolver-nos para servir na vida dos outros. A nossa fé nos faz sair de casa, ir ao encontro dos outros para partilhar as alegrias, mas também os sofrimentos, as esperanças, mas também as frustrações. A nossa fé nos tira de casa para visitar o doente, o recluso, quem chora, e também quem sabe rir com quem ri, rejubilar com quem se alegra. Como Maria, queremos ser uma igreja que serve, sustentada pela esperança, como sinal de comunhão. Como Maria, ser uma igreja que sai de casa para lançar pontes, abater muros, semear reconciliação. Como Maria, queremos ser uma igreja que sabe acompanhar todas as situações grávidas da nossa gente, comprometidos com a vida, a cultura, a sociedade, não nos escondendo, mas caminhando todos juntos como irmãos e irmãs. Mas também aprender com Maria a rezar, pois a sua oração é cheia de memória e agradecimento. É o cântico do povo de Deus que caminha na história, como ouvimos na leitura do Evangelho. É a memória viva de que Deus está no nosso meio. É a memória perene de que Deus olhou para a humildade de seu povo, socorreu o seu servo como prometera aos nossos pais e a sua descendência para sempre. No mês vocacional, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, lembramos hoje a vida consagrada. Ela que em muitas situações se faz casa e abrigo. Ela sabe da casa onde se encontra, quem é a casa, pois sente-se impelida pela casa da palavra e pela Eucaristia como antecipação da casa definitiva. Nessa casa sente-se em casa e gosta de voltar a esta casa, a casa de Deus. A casa que abriga, abre os olhos para os que não têm casa, abrigo, acolhida. Ele também está junto na dor da casa perdida, mas também junto na dor, na solidão. Experimenta e sabe que estar com as pessoas em casa. A vida religiosa, a vida consagrada, sempre está em casa, em todas as casas, mesmo estando sem casa, porque em tudo está na disponibilidade do Evangelho. Rezemos pela nossa vida consagrada, pelos nossos irmãos e irmãs que se consagram. Na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, ao meditarmos a Maria, a morada, a casa do Senhor, também nós elevamos o cântico de louvor, admiração a Deus, que é nossa guarida e proteção, nossa verdadeira casa. Por isso, com Maria bendizemos, a nossa alma engrandece, louva, bendiz ao Senhor, e nosso espírito se alegra, rejubila em Deus, nosso Salvador, protetor e redentor, porque Ele baixou seus olhos sob a humildade e pequenez de suas servas e servos. Todas as gerações, povos e nações proclamarão que são felizes e ditosos, porque o Onipotente e Misericordioso realizou obras grandiosas e ditosas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia é bendita. A sua bondade e cuidado pairam sobre os tementes e os crentes em todas as gerações e de geração em geração. A força e o vigor de seu braço enfraquece e dispersa aqueles que vivem da soberba, de um coração endurecido. Eleva e dignifica os pobres, os órfãos, os humildes, os descartados. Aos famintos e sedentos acolhe e sacia, dispersando os que vivem para si e de si mesmos. Saem de mãos vazias. Acolhe Israel, servos e servas de um povo escolhido e eleito.
lembrando-se de seu amor misericordioso como a seu devotamento aos nossos pais, em favor de Abraão e de toda a sua descendência nos séculos dos séculos. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus nos conceda a graça de em tudo e por tudo estarmos em casa, habitando a casa do amor da Trindade. Maria, nossa Mãe, assunta ao céu, desperte em nós um cântico de louvor e bendição pelas maravilhas realizadas em nós e que somos todos nós que somos convidados na construção da casa da existência humana. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Hoje, ao lembrarmos a vida consagrada no mês vocacional, tomamos um texto de Papa Francisco dirigida às pessoas consagradas em 2014. Ouçamos. Damos graças ao Pai que nos chamou para seguir Jesus na plena adesão ao seu Evangelho e no serviço da Igreja e derramou nossos corações o Espírito Santo, que nos dá alegria e nos faz dar testemunho ao mundo inteiro do seu amor e da sua misericórdia. Cada um dos nossos institutos provém de uma rica história carismática. Nas suas origens está presente a ação de Deus que, no seu Espírito, chama algumas pessoas para seguirem de perto a Cristo, traduzir o Evangelho numa forma particular de vida, lerem com os olhos da fé os sinais dos tempos, responderem criativamente às necessidades da Igreja. Dos tempos, responderem criativamente às necessidades da Igreja. Depois, a experiência dos inícios cresceu e desenvolveu-se, tocando outros membros em novos contextos geográficos e culturais, dando vida a modos novos de implementar o carisma, as novas iniciativas e expressões de caridade apostólica. É como a semente que se torna árvore, alargando os seus ramos. Será oportuno que cada família carismática recorde os seus inícios e o seu desenvolvimento histórico para agradecer a Deus que, deste modo, ofereceu à Igreja tantos dons que a tornam bela e habitada para toda a boa obra. Repassar a própria história é indispensável para manter viva a identidade e robustecer a unidade da família e o sentido da pertença a seus membros. Repercorrer o caminho das gerações passadas para nele captar a centelha inspiradora, os ideais, os projetos, os valores que as moveram. Narrar a própria história
louvar a Deus e agradecer por todos os dons recebidos. Sim, todos da vida consagrada, chamados a viver com paixão o presente. A lembrança agradecida do passado impele-nos a uma escuta atenta daquilo que o Espírito diz hoje à Igreja, a implementar de maneira cada vez mais profunda os aspectos constitutivos da nossa vida consagrada. Desde os inícios do primeiro monaquismo até as novas comunidades de hoje, cada forma de vida consagrada nasceu da chamada do Espírito para seguir a Cristo segundo o ensinamento do Evangelho. Para os fundadores e as fundadoras, a regra em absoluto foi o Evangelho. Qualquer outra regra pretendia apenas ser expressão do Evangelho, instrumento para viver em plenitude. O seu ideal era Cristo, aderir inteiramente a Ele, podendo dizer com Paulo, para mim, viver é Cristo. Os votos tinham sentido para implementar este seu amor apaixonado. Devemos então perguntar-nos, é Jesus verdadeiramente o primeiro e único amor, como nos propuseram quando professamos os nossos votos? Só em caso afirmativo poderemos, como é nosso dever, amar verdadeiramente e misericordiosamente cada pessoa que encontramos no nosso caminho, porque teremos aprendido de Jesus o que é o amor e como amar. Saberemos amar, porque teremos o seu próprio coração. Os nossos fundadores e fundadoras sentiram em si mesmos a compaixão que se apoderava de Jesus quando via as multidões como ovelhas extraviadas sem pastor. Tal como Jesus, movido por tal compaixão, comunicou a sua palavra, curou os doentes, deu pão para comer, ofereceu a sua própria vida, assim também os fundadores se propuseram ao serviço da humanidade. A inventiva da caridade não conheceu limites e soube abrir inúmeras estradas para levar o sopro do Evangelho às culturas e aos setores sociais mais diferentes. A vida consagrada questiona-nos sobre a fidelidade à missão que nos foi confiada. Os nossos serviços, as nossas obras, a nossa presença correspondem àquilo que o Espírito pediu aos nossos fundadores, sendo adequados para ir até as últimas consequências. Como no seu tempo pedia São João Paulo II, a mesma generosidade e abnegação que impeliram os fundadores devem levar-vos a vós, seus filhos espirituais, a manter vivos os seus carismas e continuam com a mesma força do Espírito que os suscitou, enriquecer-se e adaptar-se sem perder o seu caráter genuíno, porém ao serviço da Igreja e a levarem à plenitude e a implantação do seu reino. Viver com paixão o presente significa tornar-se peritos em comunhão, ou seja, testemunhas e artífices daquele projeto de comunhão que está no vértice da história segundo Deus. Numa sociedade marcada pelo conflito, a convivência difícil entre culturas diversas, a prepotência sobre os mais fracos, as desigualdades, todos somos chamados a oferecer um modelo concreto de comunidade que, mediante o reconhecimento da dignidade de cada pessoa e a partilha do dom que cada um é portador, permita viver relações fraternas. Ser mulheres e homens de comunhão, marcar presença com coragem onde há disparidades e tensões, ser sinal credível da presença do Espírito que infunde nos corações a paixão por todos serem um só. Viver da mística do encontro, sim, a vida religiosa, a vida consagrada, viver da mística do encontro. A capacidade de ouvir atentamente as outras pessoas, a capacidade de procurar juntos o caminho, o método, deixando-vos iluminar pelo relacionamento de amor que se verifica entre as três pessoas divinas. Mas também abraçar com esperança o futuro. É nas incertezas que partilhamos com muitos dos nossos contemporâneos que se atua a nossa esperança, fruto da fé em Jesus, que continua a repetir-nos: não tenhais medo, pois eu estou contigo. A esperança de que falamos não se funda somente nos números ou as obras, mas sobre aquele em quem pusemos a nossa confiança e para quem nada é impossível. Esta esperança que não desilude e que permitirá à vida consagrada continuar a escrever uma grande história no futuro,
para o qual se deve voltar o nosso olhar, cientes de que é para Ele que nos impele o Espírito Santo, a fim de continuar a fazer conosco as grandes coisas. São palavras de encorajamento para a nossa vida consagrada, mas também de encorajamento para os nossos jovens, as nossas jovens que buscam seguir o caminho da vida consagrada. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembramos os aniversários de nascimento e ordenação. Lembramos o aniversário natalício, dia 20, Padre Charles Cunha da Silva, dia 21, Padre Ornello Tonini, dia 22, o diácono Arlindo Santos Misturini, dia 23, o diácono Roseval Rodrigues Cardoso. E celebramos a ordenação presbiteral no dia 18, Padre Gilson da Silva Pinto. A esses nossos irmãos, a nossa gratidão e as nossas orações. Deus os abençoe e os mantenha alegres e fiéis no ministério que receberam. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrama sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, um bom domingo, uma celebração da Assunção de Nossa Senhora com ânimo e liberdade, porque ela nos conduz sempre para a casa do Pai. A todos uma abençoada semana. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.